Bom, a gente vai entrar num assunto agora delicado para muitas pessoas que estão ouvindo, né? E, inclusive, pode ser motivo de gatilho para muita gente, mas é a realidade. E a Tati faz questão de trazer esse assunto aqui, porque muitas pessoas podem estar passando por isso, muitas pessoas podem vir a passar, não é? E com certeza, de alguma forma, o que ela tem para passar, para contar, pode ajudar você de alguma forma, pode virar uma chavezinha aí, quem sabe a força que você tá esperando vai vindo o que ela tem para dizer agora, tá? Vamos lá. Pode abrir seu coração. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama, né? Que é um assunto, já não é mais tão delicado, já passou pela fase de ser delicado. Hoje já é uma fase, pra mim, que eu quero realmente falar pras mulheres que, cara, tudo nessa vida passa. Eu estive à beira da morte algumas vezes já, né? Não só com o câncer de mama. Depois do câncer de mama, teve outras coisas também que aconteceram com a minha saúde. E depois do câncer de mama. Às vezes até por consequências, Sim, foi consequência. sequelas e tal. Quando isso começa? Pode falar pra gente? Então, em 2019, eu senti um calombo no meu seio. Esquerdo, direito? Direito. Você fez o toque, você foi tomar um banho? Não, na verdade, eu sentia dor. E falam que câncer não tem dor, tá? Falam, câncer não tem dor. Se doeu, não é câncer. Você ouvia falar isso? Tá. Então, eu até falava, não é câncer, doeu? Tá. Você não estava fazendo o autoexame? Não, eu deitava porque eu durmo de bruço. Então, quando eu deitava, doía. E eu falava, mas tá doendo meu peito e tal. Aí, de repente, eu passei a mão, senti um calombo no meu seio. Eu falei, vou lá na médica ver o que é isso, né? Até me enrolei, porque tinha certeza absoluta que não. Eu sou Mulher Maravilha, eu tenho 38 anos, câncer não é. Nova. Muito nova. Você amamentou seus filhos? Amamentei. Dizem que é difícil também em mulheres que amamentam, né? Pois é, tem tudo isso. Mas eu conheço mulheres que nem micro-ondas usavam, tiveram. Eu não uso. Então eu já nem acredito mais em. Né? Eu acho que tem que ser uma combinação de várias coisas. Sim. Mas quando eu descobri que eu tinha. Você marcou a médica? Marquei a médica. Tô com a minha consciência tranquila, achando que tá tudo bem, mas vou lá. Fiz e ela me ligou e falou, Tati. Até foi interessante, ela falou, vem aqui. Eu falei, não, meu marido tá aqui do meu lado, você pode falar. Porque se ela falou, vem aqui, na hora eu falei, deu coisa errada aí pra mim ter que ir lá, né? Porque ninguém pede vem aqui. Aí eu falei, meu marido tá aqui do meu lado, eu posso colocar no Viva Voz e falar pra nós dois? Ela falou, não, pode. Daí ela falou, olha, deu, né, que você tá com câncer de mama, tal, vem fazer mais um monte de exame. Eu fui lá, fiz um monte de exame. E o meu câncer, ele era um câncer um pouquinho mais agressivo. Então, tipo assim, é um câncer que tem em 20%. Outra coisa que eu não sabia é que existe vários tipos de câncer de mama. Pra mim, câncer de mama é câncer de mama. Mas não, tem negativo, positivo, um monte de coisa. E aí, eu descobri que o meu era um câncer muito agressivo. Tá. E desculpa, o que diz exatamente o que é e como é? É o que? Uma biópsia? A biópsia. A biópsia, tá. Sim. E o meu foi o HER2 triple positive. Então, eu sou, na verdade, os 3 tipos de hormônio HER, o estrogênio e o progesterona, eles causam o meu câncer. Então, todos os tipos de hormônios eu tenho que bloquear no meu corpo. E aí eu descobri que eu tava Reposição hormonal, nem pensar. Nem pensar. Hoje, inclusive, eu tomo um bloqueador de hormônio. E aí eu tive que fazer a quimioterapia. Eu tive que fazer a radioterapia. Eu tive que fazer uma cirurgia. Onde eu fiz… retirei as 2 mamas, né? E fiz um enxerto. O que foi difícil é que o tratamento foi muito agressivo pra mim. Geralmente, a minha médica falou, ele é um tratamento agressivo, claro. Mas ela falou, Tati, você passou por tudo que tem lá, que fala de side effect, eu tive. Eu fiquei pele e osso, meu cabelo inteiro caiu, foi muito difícil pra mim. Quando isso é diagnosticado, quem é seu marido? Qual é o papel dele nesse momento? Então, nessa época, eu até pensei, falei, gente do céu, o que vai acontecer? Porque a mulher, primeiro, seio é uma coisa importante pra mulher. Faz parte da nossa vaidade, marido, né? Eu falei, nossa, mãe do céu, meu corpo vai mudar, né? Ele ficou muito, na verdade, paralisado. A reação dele foi… Estado de choque, né? Não acredito. Tipo, porque eu era muito ativa. Eu era muito, sabe? E as crianças estavam jovens, o Thomas estava entrando na puberdade, 11 anos. A Mônica estava começando a entrar na faculdade. Então, eles estavam numa transição. Então, a família inteira, sabe? E foi muito difícil para minha família. Eu acho que foi mais difícil para eles do que para mim. É por isso até que eu perguntei, para ver como cada um vai reagir. Eu cheguei a acordar no meio da noite e ver ele chorando. No meio da noite,
sabe? Porque ele não queria que eu visse ele chorando. E eu tenho que falar uma coisa, assim, honestamente, que a gente fala no amor e na dor, mas eu não tinha tanta certeza que ele me amava como eu tive na dor. Falei, nossa, esse homem realmente me ama, porque ele chegou a me pegar literalmente do chão, desmaiada, vomitada, e assim, com diarreia, tipo assim, desmaiei, pum, pum. Tipo, ele me pegar assim no meio de diarreia, vômito, tudo, porque meu corpo. Um resto humano, né? Me pegar com amor, com carinho, com cuidado. Então eu falei, gente, isso que é amor, sabe? Porque, né, a gente não é mais a mesma mulher. O meu corpo mudou muito. Meu cabelo até hoje, essas perucas lindas que eu uso. Por isso que ele tem que casar de novo com essa Tati, depois que passou tudo isso, né? Sim. Mas graças a Deus, eu acho que a gente todos viramos pessoas melhores. Tanto eu, quanto meus filhos e meu marido. Como foi para os seus filhos? Porque eles eram jovens, mas não eram muito crianças. Já tinham um grau de consciência ali da realidade, né? Como foi isso? Minha filha mais velha, ela é uma pessoa muito, assim, forte. Tipo assim, ela se faz de forte, não é que ela é forte. Veste a capa, né? Sim, como a maioria das mulheres, né? Então, ela tava indo morar na faculdade. Então, ela não ficou vendo muito o dia a dia do que estava acontecendo ali. O meu filho de 11 anos foi o que mais, acho que sofreu muito com tudo isso. Ele era muito apegado a mim e eu era aquela mãe que estava no PTO da escola, que levava pro soccer, que estava sempre na vidinha dele. Então, ele realmente, a gente passou até por uma fase de depressão. Até hoje ele tem algumas sequelas disso. Mas eu tive um problema depois do câncer de mama, por causa da quimioterapia, que eu cheguei a morrer e ser ressuscitado no hospital. Nessa segunda instância, ele ficou muito revoltado. Aí ele falou, como que pode 2 vezes acontecer uma coisa com a minha mãe? Aí ele ficou revoltado com Deus, ficou revoltado com a vida, ficou revoltado com tudo. É quando questiona realmente, né? Deus, se você existe, Sim. Cadê você, né? Sim. Então, eu acho que foi difícil. Aí, minha irmã, que eu digo que foi meu anjo. Porque minha irmã, ela vinha cuidar de mim. E ela hoje é CEO das gringas, né? Inclusive… Como é o nome desse anjo? Daiane Aguiar. Daiane, um beijo aqui. Sim. Pode mandar aqui nessa câmera um beijo pra Dai, amor, te amo. Obrigada por tudo que você fez por mim. Tanto naquela época, quanto que ela fez pelas gringas. Porque quando eu fiquei doente, ela veio cuidar de mim. E eu falei, Daia, não dá pra cuidar de gringas. Porque eu tinha 300, 400 pedidos de entrada por dia. Eu falei, eu não consigo fazer mais nada, acabou. E ela falou, Tati, eu vou cuidar pra você. Só que minha irmã era assim, eu não ando com brasileiro, eu faço outras coisas, né? Porque ela trabalhava no meio dos americanos, morava na Califórnia, lá na… E ela falou, não tá no meu meio. Eu falei, mas me ajuda. Ela falou, tá bom. Ela falou, Tati, me apaixonei. Que projeto maravilhoso. E ela se dedicou por 3 anos, 100% pra esse projeto. Ela duplicou esse projeto. Que bacana. E isso foram 3 anos no total? Porque eu tive várias coisas que eu vou chegar. Várias etapas, tá. Quando você recebe esse diagnóstico, aí você entra naquela bateria de exames, vamos descobrir o que é realmente. Sim, tá. Sim. Aí eu tenho esse câncer mais agressivo. Aí você fez uma cirurgia? Química mais agressiva. Faço a quimioterapia primeiro, tá. Que é mais agressiva, por 6, 7 meses. Faço uma cirurgia de 12 horas, onde eu retiro os seios e faço um enxerto. Antes disso, na sua químio, foram quantas sessões? Eu acho que era mais ou menos cada 3 semanas fazer uma sessão, eu fiz uns 8 meses. Como você ficava depois Muito de cada mal. sessão? Eu chegava a ficar 5 dias sem comer. Sem comer. Sem comer. Aí minha médica falou, Tati, nós vamos fazer o seguinte, você vai começar a vir pro hospital, depois da químio, e fazer soro. Aí eu fazia soro 3 dias. Perdeu muito peso. Nossa, eu fiquei pele e osso. Perdeu o osso. cabelo. Perdi total. Minha careca brilhava. Tá. Assim, não tinha nem parecia que um dia eu tinha cabelo. Perdi cílio. Minhas unhas ficaram podres, caíram. Minhas unhas. Eu tinha queimadura interna e externa da quimioterapia. Então, minhas mãos, eu tenho foto de tudo isso, inclusive. As minhas mãos, elas ficavam todas queimadas aqui, assim, ficava vermelha, assim, sabe? Isso precisa ser um livro. Sim. Onde você vai conseguir atingir tantas vidas, salvar, inclusive muitas que às vezes entregam os pontos porque não querem mais, porque é sofrido. Nossa, é difícil. Você precisou ser muito valente para passar pelo que você tá falando. E tem horas que eu parava e falava assim, eu acho que eu não vou conseguir mais viver, mas eu queria viver. E eu acho que isso faz muita diferença também, sabe? Porque a gente fala, nossa… Eu falava assim, Deus… eu via meus filhos, eu via minha irmã cuidando de mim. Meus pais também vieram, também cuidaram de mim. Eu via meu marido, eu falava… Eu sinto que eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui, sabe? Então,
eu lembro várias noites, assim, sabe? Sentar lá fora, que eu tenho, tipo assim, minha porta abre pro meu quintal. E eu sentava numa cadeira, eu pegava um robe, assim, sentava, ficava olhando para as estrelas, falando com Deus, assim, chorando, né? Porque, na verdade, nesse momento, é só você e Deus. Ninguém pode te salvar. Tipo assim, ou eu tô indo pros seus braços, ou você não tem. Então, eu realmente tive uma fase muito intensa. Eu falo assim, a morte é a melhor conselheira da vida. De ficar frente a frente com a morte. Que eu não sabia se aquilo lá, se amanhã eu ia estar acordada viva ou não. Aí a médica... Não. Aí a médica, ela falava, Tati, eu não conheço ninguém que passou por tudo que você passou. Porque eu tinha essas queimaduras, só que eu tinha internamente também. Eu tinha essas queimaduras dentro da minha boca, claro, né? Mas como que eu falo isso? Na minha vagina. Na sua parte íntima nas minhas toda. partes íntimas. Queimava? Ficava igual ficava aqui. Então, tipo assim, tudo doía, sabe? Meu intestino meio que saiu pra fora. Foi uma coisa assim, muito, muito difícil mesmo. E era um problema na mama. Olha, na mama. Olha como é complexo isso, Sim. né? E eu falava pra minha médica, eu tenho que fazer tudo isso. Ela falava, Tati, você é muito nova, a gente vai fazer isso, você vai ficar bem. Quase que eu falava, gente, como que alguém consegue sair disso aqui e ficar normal de novo? Então, eu sou prova de que tudo se passa nessa vida. Tudo se renova mesmo, sabe?